Olá pessoal, eu sou o Serjão, você está no canal GURPS na Veia mais uma vez e eu agradeço você por isso. E neste vídeo aqui eu vou explicar um detalhezinho na criação da ficha de personagens em GURPS 4ª edição, que eu acabei me esquecendo de falar sobre isso quando eu fiz aqueles vídeos de criação de personagens. E aí eu criei um personagem guerreiro humano medieval clássico, e depois eu criei um arqueiro, o Milo de Kriegen, clássico da fantasia medieval também. Esqueci de falar desse pequeno detalhe aqui. O modificador de tamanho, para personagens, para criaturas e para objetos. Então esse vídeo vai ser curtinho, vai ser só para explicar o que é isso afinal de contas. Eu vou fechar a minha câmera. E vamos lá. Primeiramente, vamos pegar aquela primeira parte da ficha de personagens, onde eu preencho o nome do meu personagem, o meu próprio nome, o total de pontos que o meu personagem vai ter e etc. E aí vocês devem se lembrar, quando eu estava fazendo aquele vídeo, criando o meu guerreiro e depois criando o meu arqueiro. Para quem não viu esses vídeos, eu vou deixar aqui no card. Vou deixar primeiro o do guerreiro, construção de personagem passo a passo, e depois o vídeo do arqueiro, passo a passo. Também tem outros vídeos aí no canal, construção de um mago, por exemplo, beleza? E vocês vão reparar que para os meus personagens humanos eu atribuí um modificador de tamanho 0, e falei que eu ia explicar em outro vídeo sobre isso e acabei esquecendo, Então aí vai. O que é esse modificador de tamanho? Quando você cria um personagem para jogar RPG, se esse personagem tem o tamanho aproximado do tamanho médio humano, o modificador de tamanho vai ser 0. Existe uma tabela no módulo básico do GURPS, lá na página 19, que tem os modificadores de tamanho que você vai usar para o seu personagem. Então vamos ver aqui nessa tabela aqui, ó. Se o meu personagem tiver entre 1,51 m em sua maior dimensão, se for um ser humano, na sua altura, entre 1,51 m e 2 metros, por exemplo, entre aqui e aqui, ele vai ter um modificador de tamanho 0. 0 é o modificador de tamanho para pessoas, objetos ou criaturas que têm em sua maior dimensão essa medida aí, entre 1,51 m e 2 metros. Beleza? Agora, vamos supor que você está criando um personagem, uma criatura, um monstro, que tem em sua maior dimensão mais de 2 metros até 3 metros. Neste caso, o modificador de tamanho, você vai olhar na tabela, é mais 1. Então, aqui na sua ficha, você vai preencher mais 1 e não 0. Beleza? Se for uma criatura maior ainda, entre 3 metros e 1 e 5 metros, o modificador vai ser mais 2. E assim por diante. Ok? Da mesma forma, se eu construir uma criatura, um animal, um personagem muito pequeno, vou colocar aqui, vou construir um personagem que tem entre 71 centímetros e 1 metro, bem pequenininho. Aí o modificador de tamanho vai ser menos 2. Eu vou colocar na ficha de personagem menos 2. Ok? Ok, mestre. Mas para que isso? O que significa na prática, no jogo, esse modificador de tamanho? Bom, para explicar para que serve esse modificador de tamanho, eu vou voltar naquele meu exemplo de um personagem aí. Vamos supor que eu criei um personagem que tem 2,50 m, por exemplo. Quando a maior dimensão dele está entre dois valores da tabela, você usa o maior aqui. Então, meu personagem tem 2,50 m, eu vou atribuir para ele o modificador de tamanho mais 1. Mas o que significa isso? É uma vantagem o personagem ser muito grande, maior do que a média humana? É uma desvantagem ele ser pequeno, ter um modificador de tamanho negativo? Olha,
o personagem ou a criatura ser menor ou maior do que a média tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Por isso mesmo, isso aqui nem tem custo em pontos. Tá? Então, pegando esse exemplo de um personagem de 2,50 m, praticamente um gigante, né? Que tem modificador de tamanho +1, por ele ter esse tamanho todo, ele tem algumas vantagens, mas também ele tem algumas desvantagens. Quais vantagens, por exemplo? Vamos lá. Quando o personagem tem um modificador de tamanho positivo, no nosso caso aqui +1, significa que quando você estiver criando a ficha desse personagem, ele vai ter um desconto, vamos dizer assim, um redutor no valor na hora que ele for comprar o seu atributo força, e também tem um desconto no valor dos pontos de vida adicionais, se ele quiser comprar pontos de vida adicionais. Mas que desconto é esse? É um desconto, né, entre aspas, de menos 10% vezes o modificador de tamanho desta pessoa, desse personagem. Então, por exemplo, se esse meu personagem tem um modificador de +1, então ele vai ter 1, né, que é o modificador, vezes 10% de desconto ao comprar aqui um aumento na sua força ou nos seus pontos de vida. Ainda não entendi. Bom, então vou deixar mais claro. Vamos supor que eu queira comprar para esse personagem uma força 11. Aí vocês vão se lembrar que cada nível de força acima da média para os seres humanos, a média é 10, né? Cada nível acima de 10 custa 10 pontos de personagem, certo? Se eu quero uma força 11, isso me custaria 10 pontos de personagem. Mas se eu tenho este modificador, então eu vou ter 10% de desconto, a minha força 11 não vai me custar 10 pontos. Ela vai me custar 9 pontos, porque eu tenho um desconto de 10% aqui. Ok? Se eu fosse colocar uma força 20, que me custariam 100 pontos, na verdade, para este personagem com modificador de tamanho +1, isso não me custaria 100, isso me custaria 90. Beleza? É para isso que serve. Então, isso é uma vantagem por você ter um tamanho grande. Ok? Além de uma vantagem em ter um alcance maior dos seus braços e, portanto, das suas armas e etc. Mas isso também tem o seu lado ruim, porque se você é uma criatura bem maior, os oponentes têm mais facilidade para te encontrar, por exemplo, num teste de visão, né, de percepção, e alguém que vá tentar fazer um ataque à distância contra você vai ter mais facilidade para te acertar. Vai ter um bônus na jogada dele igual ao seu modificador de tamanho. Então, você ser grande demais tem vantagens, mas tem desvantagens também. Da mesma forma que se você for pequeno, tem vantagens e tem desvantagens também. Beleza? Só para pegar um outro exemplo, vamos supor que você construa uma coisa, um monstro, um deus, sei lá o quê, que tem um modificador de tamanho de +8. Alguma coisa que tem aí entre 31 e 50 metros na sua maior dimensão. Uma criatura gigantesca. Então, qual a vantagem disso? Você vai poder comprar uma força, você vai poder aumentar a sua força ou seus pontos de vida com, vou colocar aqui +8, né, no modificador, com qual desconto? 8, que é o seu modificador, vezes 10, um desconto de 80%. Então, se eu fosse colocar força 20 para essa criatura aqui, eu não ia pagar 100 pontos de personagem, né? 10 pontos por nível, acima da média. Eu ia pagar apenas 20 pontos de personagem, porque eu teria 80% de desconto. Inclusive, esse é o desconto máximo permitido, tá? Mesmo se eu fosse maior aqui, o desconto máximo permitido pelas regras seria de 80%. Ok, pessoal?
Simples assim, é só isso mesmo. Mas, opa, olha só essa criatura. Ó, vou dar um exemplo aqui, já que eu coloquei esta bela imagem. Faz de conta que você está escondido atrás dessa moitinha aqui, você é um personagem humano e você tem uma besta na sua mão. Você quer fazer um ataque à distância. Aqui tem uma criatura gigantesca e aqui do lado dela tem um gnomo. É claro, vocês não estão vendo, mas tem um gnomo aqui, eu juro. Qual vai ser mais fácil de você acertar com a sua besta? Esta criatura ou o gnominho que está aqui? Resposta óbvia, né, gente? Talvez essa criatura aqui você possa acertar até de olhos fechados. Beleza? É isso, pessoal. Mais uma vez, agradeço demais por você ter assistido esse vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like, por gentileza. Se inscreva neste canal. Ative o sininho para ficar por dentro dos novos vídeos do nosso canal. E venha jogar GURPS com a gente. Um grande abraço, pessoal!